Está no ar, minha gente, o seu, o meu, o vosso Emuná, o programa matinal. Canta comigo. Com Emuná, sinto o clima celestial. Acorda, menino. Acorda, menina. Bom dia, bom dia. Sinto o clima celestial. Bom dia. Muito bom dia para você, minha gente, que está acompanhando de novo o seu capitão. Estamos aqui de novo, mais uma vez, o professor Otto Borges, no canal Otto Borges também, no seu programa Emuná. Para você que é aí, que chegou pela primeira vez, não conhece o nosso canal, eu convido que você fica mais um pouquinho, porque aqui a gente ensina sempre com diversão e animação, e você também é convidado a fazer tudo que está aparecendo na telinha aí, porque dessa forma você leva adiante a palavra de Deus e a mensagem do Piratinha. Juntos vamos continuar essa semana especial, que é a Semana Santa, e revisaremos, aliás, todos os passos finais do nosso Senhor Jesus. O tempo de hoje nós vamos trabalhar com a questão da purificação do templo. Exatamente. Vem comigo, abra sua Bíblia. Aqui, diferentemente de certos profetas que gostam de examinar este rolo das profecias deles e das mensagens muito loucas, nós estudamos as Escrituras e deixamos que elas falem e nos ensinem o caminho da verdade. Muito bem, vem comigo, vem contigo, pegue as suas Escrituras e continuando então a mensagem de ontem, vamos ler então o que se segue nessa jornada de Jesus até o Calvário. Bom, se você ainda não conhece a cronologia bíblica dos últimos eventos de Jesus, essa é uma grande oportunidade. Convido a você, então, que comigo acompanhe o texto de Mateus, capítulo 21, e os versículos 12 em diante. Eu vou ler aqui e juntos vamos descortinar aquilo que temos para aprender deste texto. E assim diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, para onde foi pernoitar. Observe uma coisa interessante. Deus sempre criou famílias. Exatamente. O interesse de Deus é que o ser humano compreendesse que cada um de nós somos dependentes uns dos outros. Por isso que foi a família o primeiro objeto divino que espalhou a sua honra, seu nome e sua personalidade. Adão e Eva, conforme a cronologia bíblica. E é na família que surge o grande problema, o problema do pecado, do afastamento do divino. A igreja, de verdade, a primeira congregação que existe é a casa de alguém. É a sua casa, é a minha casa.
Nós, quando vamos a algum templo, algum local de adoração, nós simplesmente devemos levar da nossa casa, da nossa adoração humilde e simples, para esses locais a nossa reverência. Era assim que o povo de Israel fazia. Quando chegava o determinado momento em que os homens deveriam comparecer em Jerusalém para cumprirem as 3 grandes festas. E esse era o momento. Jesus estava indo exatamente para cumprir parte dos rituais referentes aos homens. Mas ao ir até aquele local, ele se depara com um mundo totalmente diferente da ideia proposta pelo Pai. O templo. Tem muita gente aí que acha que não deve frequentar templos, não deve ir a igrejas. Igreja, templo, eles têm um objetivo, chamam congregação, é a união, onde as pessoas se reúnem para poder falar em comum acordo de um determinado tema. É apoiar-se uns aos outros, colocar ombro a ombro, levantar as pessoas. Mas em certos ambientes parece que o julgamento está sempre constante, porque o Todo-Poderoso tem a vara poderosa para poder punir e corrigir exatamente com toda a fúria que ele puder aquele que não seguir os seus caminhos. Esse que está entrando no templo é o dono do templo. Ao entrar nesse ambiente, assim como profetizou Malaquias, que viria a seu templo o Senhor, o anjo da aliança. É Jesus entrando no templo, purificando. E você pergunta, mas Otto, por que chegou aquele ponto em que as pessoas começaram a vender coisas, começaram a trocar a mensagem da oração a Deus, de uma reconciliação entre os irmãos, de um local de cura, aperfeiçoamento, aprimoramento do ser humano, acabou se tornando um ambiente de pura ganância, puro desejo de grandeza? E aí eu te explico. Esse ambiente acabou se tornando assim porque inicialmente alguns diziam que era melhor que a pessoa não trouxesse as ovelhas ou alguma coisa no caminho, que poderia ser perigoso, a pessoa pudesse ser assaltada no caminho, então disseram venha com dinheiro. Grandes vantagens, né? Porque a pessoa também pode ser assaltada com dinheiro. Mas ao chegar no templo, as pessoas tinham que trazer uma ovelha de 1 ano que tinha sido cuidada por eles e agora muda toda a figura. O processo de salvação começa a ser terceirizado pelos líderes religiosos. E esse processo acaba sendo limitado a só pessoas que seguem a palavra desse determinado líder. Coisa que não é assim. Jesus abriu o espaço entre as mesas de venda. Inclusive, ele solta as pombas. Se você ainda não tinha lembrança disso, as pombas eram um símbolo do mais simples ofertante que ia até o templo. Aquele que não tinha dinheiro algum, despendia apenas uma pequena moedinha para ter essas pombas, ou trazia essas pombas. Jesus mesmo, quando foi apresentado no templo, seus pais levaram exatamente 2 pombinhas, 2 rolinhas no caso, para que ele pudesse ser apresentado no templo. Jesus não estava preocupado com relação aos sacrifícios que teriam que ser feitos, porque ele sim tinha um símbolo, e o verdadeiro símbolo agora chegou, que era ele era o Senhor do templo. Ele disse claramente que aquele local tinha que ser um local de oração e adoração. Quantos hoje em dia estão fazendo a mesma coisa? Não estão trazendo a paz devida às pessoas. Será que na sua vida não está tendo espaço para que você tenha de verdade paz? Ainda assim tem o barulho de gente insossegada que está ocupando o espaço daquilo que deveria ser o ambiente onde Deus deveria agir. E olha, aqui no YouTube tem muita gente que está deixando de falar de Deus para inventar coisas, criar doutrinas e impor sobre os outros
mentiras. Mas nessa semana, deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Que os vendilhões que ocupam o seu coração possam ser expulsos. Possam ser deixados de lado. As ideias que você carregou a vida toda de algum tipo de conceito que não é a palavra de Deus, que agora ocupe-se da mensagem do Salvador. O Senhor Jesus transformou aquele ambiente que era bagunça, barulho, gritaria, troca de moedas, gente se empurrando, que impedia pessoas que talvez não tivessem a mínima condição de entrar e desfrutar um ambiente sagrado. Agora, todos estavam sendo aceitos. Cegos, coxos, aleijados, pessoas rejeitadas, estavam agora entrando no templo. Essas pessoas agora poderiam ouvir, porque segundo o texto bíblico, quando nós vemos essa mesma situação lá no Evangelho de Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, nós enxergamos algo bonito que acontece. Jesus tira essas pessoas que estão com ideias apenas de crescimento financeiro, ideias de controlar as pessoas. Essas pessoas são abandonadas, removidas do local. Tanto é que Jesus é pego, por um deles que fala para essas crianças parar de falar aí, Hosana. E Jesus disse, mas você não ouviu? Nunca ouviu falar? É das crianças que sai o perfeito louvor. Depois que a bagunça parou, que os fariseus pararam de causar transtorno, Jesus pôde fazer o que diz no texto. Versículo 45 do capítulo 19 de Lucas diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendia, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós transformades em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. As pessoas ficavam dominadas pela compaixão, dominadas por alguém que estava disposto a ouvi-los, alguém que estava disposto a assimilá-los, a torná-los família. É isso que é o ambiente de igreja, proximidade, família. Se você está vivendo um ambiente diferente desse, um ambiente de julgamento, um ambiente onde as pessoas afastam, excluem, não é um ambiente onde habita a graça de Deus. Permita-se que Jesus seja o verdadeiro professor. E se alguém queira dominar sua mente, que sejam os pensamentos de Cristo. Amor, compaixão, bondade, justiça. E não importa como você vai ser alcançado por Ele nesse processo. Eu sei que Ele vai fazer com que você aprenda a ser humano. Ore comigo esta manhã, mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor mais uma vez venha e remova toda a tranqueira do templo, que é o nosso coração, cheio de ideias e barulhos de outras pessoas que impedem que sejamos homens e mulheres e possam crescer para ouvir e ser de fato dominado pelos seus pensamentos, pelas suas ideias maravilhosas, os seus sonhos que são totalmente maiores e melhores para cada um de nós. Remove tudo isso. Assim pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor.